Diga amém por essa palavra. Graças a Deus. Eu estou com algumas informações na minha cabeça e eu vou te pedir paciência, porque o Espírito, ele é muito mais veloz do que a nossa capacidade humana, não importando o tamanho da nossa capacidade humana. Tudo aquilo que o Espírito nos confia sempre vai se sobrepor à nossa habilidade, à nossa capacidade. E ele me deu algumas informações que me parece que eu não estava preparada fisicamente hoje o suficiente para isso, ou mentalmente hoje o suficiente para isso. Então eu vou devagar para tentar não errar, e você tente assimilar cada uma das coisas que vão ser ditas, porque às vezes, diante de um texto como esse, por a gente já ter lido, ouvido e falado sobre ele muitas vezes, a nossa mente já fica meio que formatada dentro do que pode ser dito. Então a gente acaba se fechando para uma coisa simples, porque acredita que só pode vir algo que vai ser interessante para a gente se for uma revelação que a gente ainda não ouviu. Mas a verdade é que antes de chegar em algo que a gente ainda não ouviu, Deus usa caminhos de muita simplicidade, porque Deus não é complicado. Então eu sei que muita gente conhece essa passagem, mas a primeira coisa que eu queria refrescar a sua memória e te lembrar é que isto aqui é uma visão. Eu disse que isto aqui é uma visão. Isto é uma visão. Uma grande visão. Uma visão profética. Uma visão que aponta para o estado atual de Israel na condição de cativeiro. E que aponta também para um futuro de esperança dentro daquilo que Deus ainda fará dentro daquela situação de cativeiro. Porque diferente da nossa mentalidade de achar que as coisas só começam a acontecer, coisas boas, depois que processos difíceis acabam, Deus não depende de circunstâncias favoráveis para começar a agir. Pelo contrário, essas circunstâncias são o chamamento de Deus para que processos extraordinários aconteçam no meio da tribulação, no meio do processo. Tanto é que os maiores testemunhos que você tem para contar não são de momentos da sua vida onde você não tinha mais luta, mas foram em momentos onde a prova mais ardia que você viveu os maiores testemunhos que sua vida e seu ministério carregam. Porque essa é uma das características da ação de Deus. Ele não depende de nada melhorar ou de nada que é ruim agora passar para que coisas boas comecem a acontecer no meio do processo. Se eu fosse você, eu já estava glorificando, porque você está aqui talvez orando hoje no Aviva e dizendo: Deus, faz essa prova passar. E o Senhor está dizendo: se passar, acaba tudo, mas se eu passar contigo nela, essa prova vai ser o maior testemunho da tua história para esse ano. Então essa é uma característica do modo operandi de Deus, é assim que Ele opera. Então é uma visão. E essa visão é uma grande visão. Deus vai dar a Ezequiel essa visão, sem dúvida, em um dos piores cativeiros e em um dos piores momentos da vida da nação, do seu povo. É difícil encontrar no texto sagrado qualquer outro episódio ou pior momento da vida de Israel que se assemelhe a esse momento. Porque o que torna um momento mais difícil não é só o que você passa nele, mas é por quanto tempo você o passa. Isso é que torna as coisas mais difíceis. No campo da educação física a gente chama isso de isometria. Por exemplo, esse copo aqui, segurando ele na minha mão direita, por 1 minuto, ele é pesado? Não é uma pergunta retórica não, pode responder. É pesado? Agora fique com a mão estendida segurando esse copo 1 hora. Isometria. O que vai acontecer? Ele vai pesar não só a sua mão. Ele vai começar a criar uma dormência no seu braço. Toda a sua parte de cravícula vai começar a doer. E vai começando o cata-cata. Dói aqui, até a caixa torácica vai doer. Por estar de pé vai afetar a sua coluna. E então o ciático vai começar a apertar. Tudo porque você está com um copo que não é tão pesado segurando em um braço. E aí eu te pergunto de novo, o copo é pesado? É por causa da quantidade de tempo que você está segurando ele, que aquilo vai se tornar uma tortura. Então por isso, o cativeiro babilônico foi sem dúvida
o pior momento da trajetória registrada de Israel, não só pela tortura, prisão, morte, luto, entre tantas outras coisas que os cativos passaram, mas principalmente por causa da durabilidade do tempo que eles foram submetidos. E o tempo tem um poder na nossa vida que poucas coisas imprimem sobre nós tanto poder quanto o tempo. O tempo ele faz uma pessoa esperançosa se tornar amarga dependendo do tempo. Salomão ele vai dizer que a esperança que se adia, ou seja, que passa muito tempo para realizar, ela faz adoecer o coração. E quando o coração adoece, a vida adoece, as perspectivas adoecem. É aí que as doenças psicossomáticas chegam. Seu físico é abalado quando seu emocional é abalado. Quando seu espírito está abatido, não há mais força, não há mais vigor, não há mais desejo, não há mais desejo de vida, só há vontade de morte. Foi o que aconteceu com a vida de Jó. Ele não murmurou atribuindo culpabilidade a Deus, mas amaldiçoou até o dia do seu nascimento, não só por causa da perca, mas do tempo tão rápido com que perdeu, e não se sabe em quanto tempo mais ele ficou naquela dor. Então o tempo tem o poder de amargar até o coração mais puro. E é Deus que usa o tempo para isso. Quando o Senhor tira o povo do Egito e vai trafegar com este povo para entrar em Canaã, Deuteronômio capítulo 5, ele vai dizer: eu te coloquei nesse deserto para te humilhar, para saber o que se passava no teu coração. E o que foi que Deus usou para que Israel pudesse manifestar aquilo que estava no coração? Deus não usou propriamente o maná ou a água que saiu da rocha. Tudo isso revelava Deus no processo. O que Deus usou para que os corações se manifestassem foi o tempo. O tempo. O sábio vai dizer que não é do mais veloz a corrida, nem do mais forte o dia da vitória ou da batalha, mas ele diz que todos, ou seja, o forte e o fraco, o rico e o pobre, estão submetidos ao mesmo fator que tortura, trabalha, treina, humilha ou exalta a todos, dependendo de como eles se comportam e do que ele está falando. Ele diz: tudo está subordinado e submetido ao tempo e à ocasião, ou seja, ao que acontece dentro daquele tempo. O tempo não respeita autarquia. Tempo não respeita carteira de membro. Tempo não respeita absolutamente nenhuma das coisas que a gente poderia utilizar para tentar ganhar tempo. Tempo não respeita. Então esse cativeiro, ele humilhou muita gente. Ele embaçou a vida de muita gente. A visão que Ezequiel está recebendo agora, a visão, diga comigo, a visão que Ezequiel está recebendo agora, é uma visão que fala sobre o seu estado, o estado da condição da nação aprisionada, fala sobre o que já aconteceu e fala sobre o que ainda vai acontecer. Porque uma característica das visões que Deus dá, é que Deus nunca fala só do que aconteceu. Ele até começa falando do que aconteceu, para mostrar qual é o estado original, ou para mostrar o que o tempo fez com você. Então em uma parte ele revela o que o tempo fez com você, e em outro momento ele revela o que ele fará com você. E Deus nunca usa o tempo da visão para falar só do que aconteceu. Deus vai se revelar numa visão a Ezequiel para falar do que vai acontecer. Então Deus está dizendo aos homens que recebem uma visão: tenham isso em mente. Eu vou não só atestar o estado que você está, mas eu também vou revelar o lugar que eu vou te colocar. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer a alguém: há esperança na revelação do futuro. Há esperança para quem persevera no tempo da dor.